começar a gravar aqui. Rapaz. Agora tá. Então, vamos recapitular. O que são ângulos? É a união de duas semi-retas unidas, sua origem num único vértice. Tudo bem? Tudo que tiver aqui, ó, entre essas duas semi-retas são chamadas de ponto interior ou elemento interior. A unidade de medida dos ângulos é grau ou radianos. A gente, a priori, vai falar bastante sobre usando a unidade grau. Mas não significa, né, que a gente não use radiano. Pode ser que lá para frente a gente possa utilizar essa unidade de medida aqui. Então, tem uma forma bem fácil de transformar a medida de grau para radiano. A gente pode fazer por cruz credo, mas a relação é bem simples. Por exemplo, se π-rad é 180 graus, π-rad sobre 2 é a metade desse ângulo, né? Então, é 90 graus. Da mesma forma, π sobre 4 rad é a mesma coisa que 180 graus dividido por 4, que é 45 graus. Ou seja, o ângulo π sobre 4 rad é a mesma coisa que 45 graus. Mas isso aí a gente vai ver mais lá para frente, tudo bem? Eu estava falando também sobre os tipos especiais de ângulos que a gente tem. Quanto, na verdade, a sua nomenclatura vai estar ligada à sua medida. Por exemplo, ângulos agudos são aqueles... Ô, mãe nóia! Ângulos agudos são aqueles que têm uma medida maior que 0 graus, mas também são menores, estritamente menores que 0 graus, que 90 graus. Então, por exemplo, 1 grau, 2 graus, 5 graus, 10 graus, 15 graus, 30 graus, até 89 graus, todos esses ângulos se enquadram como ângulos agudos, porque tem medida menor do que 90 graus. Tem um outro tipo também, deixa eu apagar isso daqui, aliás, vou deixar aí. Tem um outro tipo também, que é chamado de... É o ângulo reto, né? Ângulo reto. O ângulo reto é aquele que tem exatamente a medida de 90 graus. Tem medida exatamente igual a 90 graus. Então, sempre que você vê, sei lá, alguma figura, deixa eu desenhar aqui um triângulo, e aqui você vê o seu ângulo de 90 graus, você diz que esse ângulo aqui é o ângulo reto. Certo? Ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Temos também o ângulo... Para licença. Obtuso. Oi. Eu queria saber se o número do π é um número fixo, o 180. Sim, exatamente. Π sempre vai representar 180. Tudo bem? Peraí. Obrigada. Por nada, mas peraí. Isso é quando a gente estiver falando de ângulos, viu? Apenas quando estivermos falando de ângulos, π vai valer para a gente 180 graus. Mas, quando a gente estiver falando de números irracionais, ele é aquela constante que vale 3,14, 15, tarará, lembra? Então, isso aqui é uma questão muito importante. Sempre que você vê o π acompanhado do rad dessa forma que está aqui, significa que a gente está trabalhando com ângulos e a gente vai admitir que ele é 180 graus. Tudo bem? Tudo sim, entendi. Maravilha. Ô, professora. Oi.
Ângulo reto é o que ali? Ângulo reto é aquele que tem medida exatamente igual a 90 graus. Ficou um negócio feio, né? Ô, gente, desculpa, é porque eu tô há uma semana sem escrever absolutamente nada e aí minha letra tá horrível. Minha letra até que tá bonitinha. Então, ângulo reto é aquele que tem medida exatamente igual a 90 graus. Obrigado. Obtuso. Quando você vê obtuso, você pensa em uma coisa um pouco mais gordinha, meio que obesa. Gordinha no sentido de ser maior do que o ângulo de 90 graus. Ai, meu joelho, Jesus. Então, o ângulo obtuso é aquele que tem medida. Tem medida maior Voltei. que 90 graus, Voltou dentro de um tubo, né? né? Todos vocês, na verdade, né? Maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tudo bem? Gente, nossa aula já vai acabar, é? Não, são 2 aulas. Ai, que susto. Não, pai, acaba 10h15. Ai, eu ia chorar agora. Sim. Então, o ângulo obtuso é aquele que tem medida maior que 90 e menor que 180. Então, são aqueles ângulos, por exemplo. Bom, é maior do que 90 graus, pronto, já está dentro do. Já está enquadrado aqui como ângulo obtuso. Por exemplo, 91 graus já é um ângulo obtuso. Por exemplo, 90,5, ó, já é maior do que 90 graus, já é um ângulo obtuso. Tudo bem? Na verdade, isso daqui a gente escreve como sendo 90 graus e 5 minutos. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Até 179, né? Contanto que a medida dele seja estritamente menor do que 180 graus, ele está aqui dentro dessa classe de ângulo obtuso, certo? Certo. Certo. Tá dentro de um tubo mesmo. Tô subindo, viu? É por causa que eu mudei de casa, professora. Aí eu tô na outra casa aqui vazia, sem nada. Só eu aqui. Entendi. Temos também o ângulo raso. E depois a gente vai aprender o ângulo fundo. Tu é besta, viu? Ângulo raso. Ô, Ivan, tu ainda tá no escuro, Ivan. A câmera dele tá desligada, pô. Mas apareceu. Não, tá Sim. Muito bem. Visão de águia, professora. Né? Cuidado com as vistas, menino, para não ficar forçando, viu? Olha, sempre que vocês ouvirem a palavra ângulo raso, pensem em 180 graus. Tem exatamente a medida de 90 graus. Tudo bem? Então, tem exatamente... Na verdade, tem medida exatamente igual. Tem medida exatamente igual. Eu tô vendo, Ivan. Tá vendo o caderno? Tô vendo. Tem medida exatamente igual a 180 graus. Eu tô vendo que não tá aparecendo lá no negócio. Não, mas tá aparecendo pra mim. Já tá fechado aí já? Já. Já sumiu? Já. É. Então, vamos representar isso, tudo bem?
Por exemplo, se eu finge, viu? Finge que isso daqui é uma reta certinha. Que ângulo seria... Aí o pior é que vocês estão sem o transferidor, né? Ó, sempre que a gente tiver uma reta certinha, a gente pode pensar como sendo assim, ó. A união desse segmento de reta com esse outro segmento de reta aqui. E a origem tá aqui, ó. Uma ligando a outra e tá bem retinho isso. Não faz inclinação nenhuma. Tá bem horizontal. Forma uma reta mesmo, né? Quando a gente junta as duas semi-retas pela mesma extremidade, dá uma reta mesmo. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, é de 180 graus. Tudo bem? Tudo bem. Maluco, tá um eco muito chato aqui. Também. Ai, meu Deus. Então, sempre que a gente pegar duas semi-retas, unir as duas origens dela e isso formar uma reta completa, significa que o ângulo que separam as duas semi-retas é esse daqui de 180 graus, tudo bem? Ai, meu Jesus, para que eu fiz isso? Qual o nome desse ângulo mesmo? Que ângulo, professor? De 180 graus. O nome? É Obtuso? Raso? raso. Raso, isso mesmo, isso mesmo. Tudo bem. Tinha me esquecido. Ângulo raso, obtuso. Tudo! Oxi, tá maluco, é? Morta. Pam, pam, pam. Deixa eu pensar. Eu amo a aula de matemática, velho. É muito Agora, bom. peraí. Ó, se eu pegar aqui, ó, a minha primeira semi-reta daqui... Eita, meu Deus. Daqui para cá. Vixe. Finge que tá reta, viu? E aí, eu vou pegar uma outra semi-reta com o sentido para outra extremidade, ó. Daqui para cá. Pronto. Imagine que você tem isso daí, certo? Mas você vai pegar agora uma outra semi-reta que vai ter essa origem no mesmo ponto que elas e ela vai subir perpendicularmente aqui com relação à reta que foi criada lá embaixo. É como se eu tivesse pegado essa reta daqui de cima. É como se eu tivesse pegado essa reta daqui de cima, trazido ela aqui para baixo, tá? E aí, agora, eu vou pegar uma outra semi-reta e vou cortar essa reta aqui exatamente no meio. É como se eu pegasse o meu ângulo de 180 graus e dividisse ele exatamente aqui na metade. Essa reta daqui, ó, deixa eu chamar ela de reta S.